Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula nós continuamos com a análise combinatória, continuamos com as permutações e as suas restrições. A essa altura, nós já estamos falando sobre restrições que podem acontecer dentro das permutações, enunciados, onde você terá uma permutação sem repetição por hora, por enquanto. Nesse instante, ainda estamos falando sobre as permutações simples, mas em que o autor coloca lá algumas dificuldades, ele impõe algumas restrições dentro do comando da questão. Beleza? Coloco aí em sua tela e nós então iniciamos a nossa abordagem e agora eu trouxe para você algumas questões importantes, interessantes, para que nós possamos fixar melhor o assunto, né? Porque no bloco anterior eu mostrei exemplos para você. E aí você fica lá, caramba, como é que faz, como será que cai em prova esse assunto aí? E eu então já montei para você um bloco onde você aprende como que cai na prova, beleza? Dá uma olhadinha comigo, questão da banca FCC, foi do ano 2019, e ela foi cobrada numa prova de analista judiciário TRF da terceira região. Em um concurso com 5 vagas, os candidatos aprovados serão alocados, cada um, em um dos municípios A, B, C, D e E. O primeiro colocado foi designado para o município A. O número de possíveis alocações dos outros candidatos aprovados será. Então você veja só, né? Ele falou para nós que nós temos município A, município B, município C, município D e município E. Beleza. Os 5 primeiros colocados, porque afinal o concurso possui exatamente 5 vagas, serão alocados, ou seja, distribuídos por esses 5 municípios. Só que o autor falou o seguinte, ele fixou um dos elementos. Ele disse que o primeiro colocado foi designado para o município A. Aí você vem aqui e coloca o primeiro colocado fica fixo nessa posição. Aí qual é o conceito que você aprendeu? Se ele está fixo, eu elimino ele. O elemento fixo, aquele elemento que eu não posso mudar de posição, eu mato ele da minha questão. Conceito. Nos cálculos de análise combinatória, nós só colocamos aquilo que pode mudar. Nós só colocamos os elementos que podem mudar de posição. Ora, se o primeiro colocado obrigatoriamente vai para a cidade A, eu não tenho motivo de colocá-lo na minha conta. Perceba que agora sobraram 4 candidatos para distribuir por 4 localidades. Sobraram 4 candidatos para que eu ordene nesses 4 municípios. Não é à toa que o cálculo fica permutação do número 4. Permutação de 4 vai ser igual a 4 fatorial. 4 fatorial, como você já sabe, significa 4 vezes 3 vezes 2 vezes número 1. Essa multiplicação resulta no número 24. E aí você assinala a alternativa D de dado. Cara, não dá pra você errar isso aqui, né? Não há motivo para você errar isso aqui e não decora nada, só conceitinho. Fixou, eliminou. Se alguém está fixo, ele deverá ser eliminado das possibilidades. Beleza? Nós avançamos e chegamos então na próxima questão, que é essa questão da banca Sebrasp, né? A Sebrasp, lá do ano 2018, ela foi cobrada numa prova do BNB. Em um navio serão transportados 10 animais, todos de espécies diferentes. Esse trecho aqui, ó, é para que você tenha certeza que são elementos distintos e, portanto, configurará uma permutação simples, isto é, sem repetição. Aí o autor continua para nós. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila. Opa! Olha aqui o comando da questão. Olha que bacana quando você domina todo o assunto. Porque você aprendeu na aula teórica que a palavra fila, ela chama permutação. Ela é o conceito de permutação. Entre os 10 animais, há um camelo, um elefante e um leão. Beleza.
A respeito disso, julgue o item subsequente. Existem 8 fatorial maneiras distintas de se organizar essa fila, de forma que o camelo fique na primeira posição e o elefante fique na 6ª posição. Meu aluno, se o camelo ele precisa ficar fixo na primeira posição, você mata o camelo, coitadinho. Se o elefante precisa ficar fixo na 6ª posição, você mata o elefante. Quantos animais tínhamos? Tínhamos 10 animais. Eu matei o camelo, matei o elefante. 10 menos 2, 8. Isso aqui vai ser a permutação do número 8. Permutação de 8 significa 8 fatorial. Pera um pouquinho. Existem 8 fatorial maneiras distintas de organizar essa fila. Portanto, o gabarito adequado para essa questão é o gabarito certo, é o gabarito corretíssimo para essa questão. Só isso, prof, você errando questões de análise combinatória, né? Olha que molezinha que é isso aqui. Acho que tem mais uma. Deixa eu ver uma coisa. Muito bem. Próxima questão é essa aqui, ó. Em um navio serão transportados 10 animais, blá, 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 é o mesmo enunciado da questão anterior, certo? A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente. Existem 3 vezes 7 fatorial maneiras distintas de organizar essa fila de forma que o elefante, o camelo e o leão fiquem nas 3 primeiras posições, não necessariamente nessa ordem. Olha que questão legal, porque você veja só, né? Ele fixou 3 animais. Ele fixou o elefante, o camelo e o leão. Ele fixou esses caras nas 3 primeiras posições. Só que um detalhe, ele, apesar de ter fixado esses 3, ele não determinou a ordem entre eles. Entre eles, eles podem mudar de posição. Primeiro passo, você mata eles e faz a permutação de quem sobrou. Mesmo que a ordem não foi fixada, ele fixou os 3 animais lá no começo. Então, inicialmente, você faz o quê? Você mata o elefante, você mata o camelo e você mata o leão. Se eu tinha 10 animais e eu matei 3, sobraram 7. Portanto, 7 fatorial. Só que agora você diz assim, pois é, prof, só que é o seguinte, esses 3 animais aqui, a ordem não tem que ser essa. É em qualquer ordem, porque ele disse não necessariamente nessa ordem. Portanto, eu tenho que fazer a permutação entre eles. Como são 3, eu tenho que fazer 3 fatorial. Essa é a resposta correta. O erro da questão, olha que sacana que ele foi, é porque ele colocou 3. E não é erro de digitação. Não é erro na minha montagem. A questão era assim mesmo. Ele colocou 3 vezes 7 fatorial, quando na verdade é 3 fatorial vezes 7 fatorial. E, portanto, o gabarito adequado para essa questão é o gabarito errado. Uma questão tranquila, de uma grande banca, de um grande concurso, que você resolve tranquilamente quando você conhece as técnicas de restrições, as técnicas adequadas para quando você fixa a posição de alguns elementos. Essa aula é muito importante para que você ganhe confiança, para que você aumente o seu rol de conhecimentos e para que você tenha clareza de qual é a forma que as bancas usam as restrições de fixação na hora de montar questões. Não sei para você, para mim foi um grande prazer. Já estarei aguardando você lá na próxima aula. Para mim, como disse, um grande prazer. Aguardo você lá. Valeu!